mais o resumo semanal da novela Sim a Moça. E se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Segunda-feira, Adelaide quer voltar para a senzala e a Cândida diz que não vai deixar. Adelaide confessa que tem medo do Barão. Cândida promete protegê-la. Augusto fala para Sim a Moça e a Juliana que o Dimas se deixou levar pelo Barão e que isso o preocupa. Ricardo descobre que o Barão pegou um pedaço de suas terras. Ricardo vai falar com o Barão e a Cândida o recebe. Cândida e Ricardo estão conversando. Ricardo está encantado pela Cândida e a Cândida pergunta se o Ricardo tem visto assim a moça. Ricardo diz que assim a moça está bem. Cândida chora e o Ricardo fica com pena ao ver o choro da Cândida. Rodolfo se preocupa ao saber que o Ricardo foi reclamar as terras com o Barão. E o Barão fica furioso ao saber que o Ricardo está querendo as terras de volta. E o Ricardo diz que vai fazer de tudo para ter as terras dele de volta. Enquanto Mário, Renato e Vila planejam encontrar o verdadeiro dono do Rafael. Cândida fica pasma quando o Ricardo diz que por ela ele é capaz de desistir das terras e da mina d'água. E a Cândida manda o Bastião levar as roupas para Sim a Moça. E o Barão fica furioso quando a Cândida enfrenta o Barão e diz que mandou as roupas da Sim a Moça para ela. E o Barão ameaça expulsar a Cândida. E a Cândida diz que se ele quiser ela sai de casa. Enquanto Fontes e a Inês ficam chocados quando Ricardo diz que pela baronesa devolveu as terras para o Barão. Bastião conta para Sim a Moça e para Juliana que o Dimas está vivendo na senzala e trabalhando na lavoura. Dimas conta para o Justino que Adelaide se apaixonou por um homem branco. Fulgêncio afirma para o irmão que Dimas vai matar o Barão. Terça-feira, Adelaide conta para Cândida e para Virgínia que o Barão mandou colocar o Bastião a ferro por ele ter levado as roupas para Sim a Moça. Sim a Moça conta para Juliana que o Dimas já viveu na senzala, mas que agora o Barão perdeu o juízo. Augusto sugere que o Frei José fale com o Dimas, porque o Dimas tem que dizer para Sim a Moça que eles são irmãos. Ricardo diz para o Rodolfo que está apaixonado pela baronesa. Rodolfo acha isso um absurdo e a Adelaide diz que pensa em voltar para a senzala para perto do Justino. Fulgêncio tenta acalmar o Bastião, que chora após ser castigado. Ruth diz para o Justo que quase se arrependeu de não ter fugido com ele. Justo revida dizendo que por causa da gratidão que ela tem pelo Fontes, que por isso ela não foi. Juliana diz para Augusto que acha que o Dimas ama sim a moça e vai desistir de lutar por ele. Augusto se surpreende quando a Juliana diz que acha que o Dimas inventou que é filho do Barão. E o Barão diz para Bá que está pensando em pôr o Bastião no tronco. Cândida tenta ajudar o Bastião, mas o Barão não deixa. Quarta-feira, Sim a Moça diz para Juliana que teve uma ideia para ajudar o Rafael. Rodolfo e Augusto tentam convencer o capitão a soltar os rapazes. E o Barão fica furioso com a Bá e diz que vai mandar o Bastião para o tronco. Bastião conta para o Fulgêncio que o novo amor da Adelaide é o José Coutinho. Adelaide fica radiante quando encontra José Coutinho na fazenda. E o Barão deixa claro para Bá que ela pode já ter até conhecido o filho dela. O Frei José não permite que Sim a Moça e Juliana reúnem as mulheres da cidade em sua igreja para falarem de abolicionismo. Augusto diz para o Frei José que talvez seja melhor
contar para Sinha Moça o segredo do Rafael. Rodolfo conta para o Fontes que o capitão prendeu o Mário, o Renato e o Vila, Everaldo e o Nogueira, e diz que ele está abusando do poder. E o barão não tem coragem de mandar castigar o Bastião e diz para o Bruno soltar o Bastião. Bah, fica abalada com a possibilidade de já ter conhecido o próprio filho. Cândida descobre que o barão falou para Bá e fica chocada. E o barão vê o Dimas na senzala e humilha ele. Quinta-feira, Fontes finge ter uma petição do juiz e destitui o capitão do cargo de delegado. Ricardo manda o Justo falar com os escravos alforriados do Coutinho para saber se eles querem trabalhar na fazenda dele. Enquanto todos estão no armazém do seu Manuel comemorando o plano que deu certo do Fontes, Cândida deixa claro para o barão que está muito decepcionada com ele. Rodolfo, feliz e orgulhoso, conta para o Ricardo o que o Fontes fez. Inês cuida do Fontes. Ricardo conta para o Rodolfo que quer voltar na fazenda para ver a baronesa. E Adelaide diz para o barão que gostaria de ser vendida. José Coutinho fala para o Frei José que quer casar com a Adelaide. O barão pede para Cândida não abandonar, pois ainda ama, e que o único erro dela foi não ter lhe dado um filho homem. Justo pede desculpas para o Dimas pelo jeito que o tratou e avisa que vai matar o José Coutinho. Adelaide conta para Bá que o barão a colocará no lugar da baronesa, caso a baronesa vá embora. José Coutinho explica para o Frei José que ele quer que o Frei José celebre o casamento dele e da Adelaide, e que daí ela não será mais propriedade do barão, porque será esposa dele. E a Ana comenta com a Juliana que as mulheres da cidade dizem que o seu amor pelo Dimas pode fazer com ela o que aconteceu com a mãe dela. E o capitão do mato conta para o barão que o Fontes o destituiu do cargo. Juliana pergunta para Augusto o que aconteceu com a mãe dela. Sexta-feira, o barão contrata o capitão do mato para vigiar os escravos. Frei José conta para o Coutinho que José Coutinho quer casar com Adelaide. E o Coutinho fica furioso. José Coutinho garante para Adelaide que vai dar um jeito de fugir com ela. E o Coutinho não se conforma com a decisão do filho e promete acabar com ele. Juliana pressiona o Augusto para saber a verdade sobre sua mãe. Augusto pede um tempo para contar. Ricardo manda o Justo preparar o coche para irem na fazenda do barão. O capitão vê o José Coutinho e Adelaide juntos. Mário confessa para o Renato que gostaria que o Dimas ficasse na fazenda do barão para sempre, para ele ter a Juliana para ele. Fontes pede que Nogueira e Everaldo emprestem escravos para o Ricardo. Bentinho conta para Ruth que o Rodolfo vai libertar o Dimas e esconder ele na casa. Adelaide se espanta quando a Bá diz que a baronesa já sabe do amor dela pelo José Coutinho. Cândida diz para Adelaide que vai exigir que o barão a venda para o Coutinho. E o Coutinho tenta convencer o José Coutinho a esquecer a Adelaide. O capitão do mato tenta fazer o Fulgêncio confessar que escondeu os escravos fujões na senzala do barão. Fulgêncio diz que não viu os escravos, porque é cego
e o capitão tenta provar que o Fulgêncio ainda vê por um olho, mas não consegue. Ricardo vai visitar a Cândida e o barão não está em casa e o Ricardo aproveita e se declara para Cândida e diz que está apaixonado por ela. Sábado, Cândida fica muito perturbada e pede que o Ricardo vá embora. Bá fica surpresa quando a Cândida conta que o Ricardo se declarou para ela. Cândida fica mexida com as palavras que o Ricardo falou. Augusto revela para Juliana que a mãe dela foi seduzida por um ex-empregado e que morreu de tristeza depois que ele a abandonou. Sim, a moça confessa para o Frei José que se incomoda com o fato da Juliana amar o Dimas também, mas não consegue sentir ciúmes. E o Frei José diz para a moça que o Dimas a ama de uma maneira diferente. Rodolfo fala para o Frei José que o irmão do Quilombo vai tirar o Dimas da senzala do barão. Sim, a moça fica chocada ao saber que o Dimas não é o irmão do Quilombo. Justo conta para o Bentinho que o barão contratou o capitão do mato para cuidar dos escravos. Augusto insiste para que o barão liberte o Dimas. Sim, a moça pede que Rodolfo revele a identidade do cavaleiro mascarado. Rodolfo beija sim a moça, e assim a moça retribui o beijo do Rodolfo. E o barão diz que vai mandar o Dimas para a cadeia, acusando ele de ter matado um empregado dele e de ser o irmão do Quilombo. Rodolfo convida sim a moça para se hospedar na casa dele e ela aceita. E esse foi o resumo semanal, gente, muita coisa acontecendo, hein? Escreva nos comentários qual é o seu casal favorito da novela. Muito obrigada e fiquem com Deus!